היו ימים חמים, ימי בצורת, פניי יבשו כסדר אדמה. Shalom, shalom, Marco Silva e o programa 526 da série A Voz de Israel, hoje começando um novo estudo. A partir de hoje vou começar a estudar a carta que Pedro, a primeira carta que Shimon Kefa, conhecido no mundo cristão como Pedro, escreveu para os irmãos na diáspora, ou seja, os irmãos Israel espalhados por toda a terra, os irmãos na diáspora. Uma carta que é muito interessante, muito complexa e muito instrutiva para as pessoas que podem entender o que está por detrás das letras e o que na verdade o Eterno quer nos ensinar pela boca desse apóstolo de Yeshua. Então, se você tem nos acompanhado e quer continuar conosco, progredindo no estudo da palavra, então convido você a não sair daí, porque dentro de instantes vamos começar um novo estudo que com certeza fará, como tem feito, a diferença na vida de você que tem nos acompanhado. Logo, logo estamos de volta. מישהו הולך תמיד איתי. Shalom, shalom, mais uma vez, Marco Silva começando o programa 526 da Voz de Israel. Hoje vamos dar início a um novo estudo, como eu falei na abertura, falando sobre a primeira carta que o apóstolo de Yeshua, discípulo de Yeshua, Shimon Kefa, o apóstolo mais velho, de mais idade, que acompanhou Yeshua desde o início de sua missão aqui debaixo do sol desse planeta. Uma carta realmente extraordinária, muito instrutiva e que você que nos acompanha não deve deixar de assistir. Nós, no programa passado, encerramos a carta de Jacob, Tiago, falando sobre o poder da oração. Uma oração que realmente tem poder. Quem segue os passos de Yeshua bem certo, porque esse foi o verdadeiro sadik, justo, completamente sadik, para fazer justiça e retidão, ter justiça na sua vida e retidão. O que faz justiça e é reto perante o Eterno, esse tem poder, porque nele habita o Ruach HaKodesh do Eterno, que pode todas as coisas e se faz um com o Eterno, assim como Yeshua bem certo, o verdadeiro, obviamente, fez e cumpriu a sua missão até o fim. Hoje nós vamos dar início a esse estudo da carta de Shimon Kefa, que o mundo cristão batizou de Pedro, e que é o primeiro papa para a igreja. Quando sabemos que isso não é verdade, obviamente, né? Texto altamente mal interpretado, muito mal ensinado, com o propósito do mal, para manter as pessoas no engano. E nós falamos disso quando estudamos os evangelhos, quando Yeshua falou, perguntando a seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, o que é que as pessoas diziam acerca dele, quem era ele. E Shimon Kefa disse: tu és o filho do Deus Altíssimo. E Yeshua falou: não é você que sabe disso, que falou isso, foi o meu pai, aquele que me enviou, que disse isso a você. Então, por isso, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, a minha comunidade, a minha carral, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Aí, daí, se tirou uma ideia totalmente equivocada, errônea, mas com o propósito do Eterno, para mais uma questão, para provar quem sabe a verdade, quem está na verdade, quem vive a verdade e quem apenas disse que conhece a verdade, que está na verdade e que anda na verdade. Essa é a diferença. A Kefa agora está escrevendo essa carta que nós vamos estudar a partir de hoje. E você vai ver que realmente é uma carta muito instrutiva, como falei, e que
mostra, para quem pode entender, coisas fantásticas, tremendas que estão por detrás das letras que, como já falei, papel aceita tudo. O que está escrito no papel pode ser a verdade, pode estar com a verdade e pode ser engano. Só vai saber disso quem realmente tem intimidade com o Eterno para entender o que ele está nos ensinando, usando o homem, o veículo para a sua manifestação. Isso é o que tem acontecido, porque é óbvio, é lógico, é ululante que o ser humano masculino, ele de verdade manifesta o poder do Eterno. O homem faz isso. O homem masculino, verdadeiro, faz acontecer a vida aqui. Até porque nele está a semente da vida, o Zera. E ele não foi feito só, foi feito com uma companheira, uma parte feminina, para que ele pudesse dela se regozijar, dela trazer os frutos do seu amor pelo Eterno, pela parte que o Eterno tem lhe dado. Esse é o trabalho do Eterno com o homem, que faz o mundo acontecer. Isso é uma coisa indiscutível, porque o mundo que nós vivemos, que você vê, foi construído pelos homens. É construído pelos homens. Simplesmente a sociedade de hoje quer equiparar mulher a homem. Mulher e homem são iguais. Perante a lei, né? Nem perante a lei é igual, porque, como já disse, mulher tem mais direito na lei do que o homem, que o ser humano masculino. Não há como discutir isso. É uma verdade, pura verdade. Então é bom que se saiba que o Eterno usa o homem para isso. Mas a carta de 1 Pedro, que nós vamos estudar hoje, ela é muito esclarecedora para quem realmente pode entender o que o Eterno quer nos falar. Nós vamos falar disso começando hoje um pouco acerca dela. Mas como sempre fazemos, começando um novo estudo, vamos falar um pouco sobre Shimon Kefa. Pedro, e já falei que era o mais velho, mais idoso, tem mais idade dos apóstolos de Yeshua Ben Yosef. Um homem pescador, que muita gente acredita que ele era assim, pouco instruído, mas há quem defenda o contrário, porque ele sabia grego, falava grego, escrevia em grego. Há essa questão. Até porque os estudiosos, como de sempre, eu não comecei nenhuma carta aqui, nenhum estudo da palavra até agora da Bíblia, que não houvesse controvérsia, contendas entre homens para dizer, não foi que escreveu, isso é uma invenção, isso é uma coisa mitológica, outros dizem não é verdade, uma coisa tremenda na palavra. E isso é, com certeza, direção do Hashem, do Senhor do céu e da terra, aquele que é Senhor de tudo, e aquele que tudo está nele. O onisciente, o onipresente e o onipotente. Aí nós vemos esse homem, Shimon Kefa, sendo escolhido, um discípulo de Yeshua, e que já tem essa contenda, pessoas também discutindo sobre a autoria dessa carta. Muitos acreditam que não foi ele que escreveu, mas sabe, pelos estudos que se tem, outros já dizem que sim, foi ele que escreveu. Agora, como sempre tenho dito aqui, isso não faz diferença nenhuma para mim, nem para pessoas que entendem o que o Eterno quer nos ensinar. Eu não preciso acreditar que isso aconteceu literalmente, ou explicitamente. Não preciso disso. Preciso entender que existe um ensinamento, uma lição, uma instrução para quem tem juízo, obedecer. Quem tem juízo de entender o que o Eterno está dizendo, vai obedecer. Senão, vai discutir, vai contender, bater boca com outros tolos, se tornando tolo, como são esses tolos que entram em contenda por essas coisas. Sendo verdade ou não, o que importa é que se entende que Shimon Kefa escreveu essa carta entre os anos 60 e 64, depois da partida de Yeshua Ben Yosef desse planeta. Foi provavelmente, certamente foi morto por decreto de Nero, que morreu Nero em 68, depois da Era Comum, ou seja, da Era do desaparecimento, da saída da terra de Yeshua Ben Yosef. Uma carta que foi escrita a todos Israel, que agora na versão cristã diz os cristãos, que estavam na diáspora
na Capadócia, no Ponto, na Galácia, na Bitínia. Tudo isso na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E que essa carta, segundo o que se entende, é mais aceitável pela maioria dos estudiosos, que ela foi escrita da Babilônia. A Babilônia aí pode ser a Babilônia da região da Mesopotâmia, Pérsia, Iraque, mas é mais provável que Kefá esteja falando numa metáfora sobre Roma, porque Roma é realmente conhecido no meio cristão e na Bíblia da NVI, e de quem estudou e estuda a Igreja Católica Romana como Babilônia. Por isso que nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 4, dizendo lá: sai dela, povo meu, sai da Babilônia, deixa Babel, sai da Babilônia, povo meu, para que não receba o que ele vai receber, ela vai receber. Ou seja, a Babilônia é também uma metáfora para o mundo. Nós vivemos na Babilônia, Egito é a Babilônia. Então é o que se entende acerca de Shimon Kefá, como autor dessas duas epístolas, duas cartas que ele escreveu, e essa é a primeira que nós estamos começando seu estudo a partir de hoje. E ela certamente é uma carta destinada ao povo eleito, que Shimon vai falar nessa carta aí, no capítulo 2 dessa primeira carta, povo eleito do Eterno, que é um estudo que nós vamos, com certeza, mostrar algo que certamente a maioria das pessoas não tem entendido e tem andado no caminho de perdição, acreditando que estão no caminho de vida, mas estão indo para a morte. Uma carta destinada ao povo eleito. O povo eleito que sabemos é Israel. Não é Israel o país de Israel. Mais uma vez eu abro aqui esse parênteses para esclarecer bem isso. Não é Israel o país. É Israel o povo eleito, nação santa. Sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva desse Deus, do Deus da Bíblia, que é o Deus de Israel, que em toda a Bíblia já disse, não importa a versão, quando fala de Deus dessa Bíblia que você tem, eu tenho, seja você cristão ou não, ela diz que é Deus de Israel, né? Do país de Israel. Como muitos judeus, bairristas, exclusivistas acreditam. Está falando do povo que ama o Eterno, que anda segundo a sua instrução. Porque é isso que nós vamos estudar hoje, no primeiro capítulo dessa primeira carta de Shimon Kefá. Eu quero começar lendo com você Shimon Kefá, a primeira carta, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 e do verso 13 ao verso 15. De Kefá, emissário de Yeshua, o Messias, para o povo eleito de Deus, que vive como estrangeiro na diáspora, o Galute, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Bitínia, na província da Ásia e Bitínia, escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pelo Criador, e separados pelo Espírito, com letra maiúscula, para a obediência a Yeshua, o Messias, e a aspersão de seu sangue. Graça e Shalom sejam de vocês em plena medida. Bendito seja Deus, o Criador, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que manteve sua grande misericórdia e nos fez, mediante a ressurreição de Yeshua, o Messias, dentre os mortos, nasceu outra vez para uma viva esperança, para uma herança que não pode deteriorar-se, estragar ou desaparecer gradualmente, mantida em segurança no céu para vocês. Enquanto isso, por meio da confiança ou da fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus para a libertação preste a ser revelada no último tempo, ou seja, nos últimos dias. Verso 13 diz assim: portanto, preparem sua mente para o trabalho, mantenham-se sob controle e fixem sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão quando Yeshua, o Messias, for revelado. Como pessoas que obedecem a Deus, não se deixem modelar pelos maus desejos de outro tempo, quando vocês eram ignorantes. Ao contrário, seguindo o santo, com letra maiúscula, que os chamou, tornem-se santos em tudo o que fazem. Porque o Taná diz, porque o Taná, ou seja, a Torá, o Netuvim, que Netuvim diz,
vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Eu quero começar esse programa de hoje mostrando a você, mais uma vez, ratificando de maneira indiscutível, irrefutável, que Yeshua, ou Jesus Cristo, não é Deus. Não é o Deus, Senhor, Criador do céu e da terra, que só existe um, porque Adonai Errad, ele é um. Lá Errad, não existe outro. Aqui, mais claro do que isso, a sua versão NVI é a mesma coisa. Muda praticamente nada. Aí fala de um Deus Pai, que na verdade é Criador, não existe, Deus não é Pai de ninguém. É chamado de Pai porque criou, e quem cria é chamado de Pai. Daí essa história de Pai. Criador de Yeshua, ou de Jesus Cristo. Jesus, que você que é cristão. Pai, Criador de Jesus, para você cristão, ou Yeshua, para aqueles que creem no Mashiach. Pai, Criador. Então, se Yeshua, ou Jesus Cristo, é criatura, ele não pode ser, ainda que, viajando na maionese, pessoas querem e defendem até hoje que esse homem, ser humano, que morreu como ser humano, e a morte dele tem um propósito, não é derramar sangue para salvar a minha vida e a sua, perdão, nossos pecados, não foi nada disso. A única fé que se mantém hoje acesa ainda em Yeshua, em Jesus Cristo, é porque ele morreu numa cruz e derramou sangue por mim e por você. Isso, infelizmente, é isso que a igreja ensinou e tem trabalhado a mente das pessoas por mais de 1260 anos, inclusive ajudado por Hollywood, mostrando filmes como A Paixão de Cristo para mexer com as emoções do ser humano. Carnais. Os carnais se emocionam com essas coisas. Então a igreja fez isso, fazendo de um homem 100% Deus e 100% homem. Isso é ridículo. Até porque Jesus Cristo e Yeshua nunca foi 100% homem e 100% Deus. Porque Yeshua mesmo não era onisciente, nunca foi nem Jesus Cristo. Nem onipotente, como o próprio Eterno. Porque quem manifesta o poder do Eterno são os homens. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Até porque, se você for prestar atenção sem bairrismo, sem inveja, sem sentimento de inferioridade, você que é do sexo feminino, entender que não existe na Bíblia, em nenhuma história, na Bíblia cristã, seja que for, o Eterno usando mulher para representar ele, mostrar o seu poder. O próprio Yeshua, para criar um minyan, para poder se reunir, para estudar a Torá, tinha que ter 12 homens, no mínimo 10, mais 12 homens. Não tem mulheres numa sinagoga, até hoje, numa comunidade que é destinada aos homens. Uma verdadeira autêntica, não as trabalhadas de hoje, que hoje aceita tudo. Estamos no tempo do vale tudo. Vale tudo. Hoje tudo é aceitável para a sociedade. Até porque, por que não? Por que não? Qual a diferença? Um ser humano, sentimentos, é o ser humano. Pode ser, vamos nivelar. Como muita gente hoje, a sociedade está nivelando os médicos, a minha classe de médico, com profissional de saúde do nível superior. Isso é uma balela, uma brincadeira. Onde que um profissional de saúde do nível superior vai fazer o trabalho de um médico? Ainda mais se o médico é um cirurgião. Ninguém faz o trabalho do médico. Ninguém. Só outro médico. Não tem outro profissional de saúde que faça o trabalho do médico. E principalmente se esse médico é um cirurgião. É diferente. Cada macaco no seu galho. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um tem uma função. E você deve reconhecer o seu lugar, fazer a sua parte e não se sentir inferior e não se manifestar insubmisso, insatisfeito e insubordinado. Porque o rebelde, eu não conheço um rebelde. Se você conhece, me aponte o seu sucesso. Um que venceu. Todos foram massacrados. Tiveram uma vida terrível e desgraçada. Porque é assim, quem se rebela contra pai e mãe, qualquer filho,
pode ir atrás. A vida dele é uma desgraça. Se rebelde lá quanto à autoridade, é isso, uma coisa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você deve reconhecer seu lugar e ser humilde. A humildade faz a diferença. Se você não está satisfeito com a sua atividade social ou religiosa, mude. Quer algo que você almeja aqui, porque quer se nivelar ao que você acha que não deve estar naquele lugar, vai estudar e chegue onde ele chegou. Busque, que você vai com certeza vencer. Mas as pessoas não querem assim, querem só falar, criticar e nivelar tudo por baixo. Infelizmente é a sociedade de hoje que tem feito isso. Inclusive, né, já sabemos, está claro, a união homoafetiva. Casal de seres humanos do mesmo sexo, não é casal, é uma dupla, como pai e mãe, instruindo uma criança. Que destino, que futuro vai ter essa sociedade? O povo anda assim. Mas o Eterno não quer esse tipo que você quer que você obedeça a Ele. É obediência. E é um assunto, e é assunto do programa de hoje, obediência, para que você seja santo. Santo. Então, começa aí essa carta falando de quem realmente é quem e quem não é quem. Simples assim. Mais claro que isso, impossível. É óbvio que você vai ver, não nessa versão original aqui, hebraica, nessa versão mais parecida com a original, na segunda carta, o início dela, uma coisa aberrante que está na sua Bíblia cristã, qualquer uma. Eu já li todas. Por quê? Nós vamos explicar isso quando estudarmos a segunda carta. Mas, por enquanto, vamos aqui caminhando na primeira carta. Esse início aí, tranquilo, tremendo, que já nos mostra quem é quem e quem não é quem. E ele fala de algo tremendo, que eu, mais uma vez, eu vou esclarecer, que não foi sangue de Yeshua na cruz que salvou a sua vida, nem a minha, não. Não. A morte dele não disse nada para mim e para você, se você prestar atenção ao texto. O texto aqui também confirma isso aí. Ele fala que Deus Pai, o Criador do nosso Mashiach Yeshua, que pela sua misericórdia, na ressurreição de Yeshua, nos fez nascer outra vez para uma esperança viva, para uma herança que não pode ser deteriorada, como você vê mais tarde, como ouro, prata, tudo que existe nesse mundo. Essa união, essa aliança que temos com Yeshua, andando segundo o seu testemunho, pela sua ressurreição, porque acreditamos nela, porque não adianta você levantar a mão, aceitar Jesus Cristo como Salvador, porque ele derramou seu sangue e pagou por seus pecados. Isso é imundo, isso é ridículo. Ninguém paga por pecado de ninguém. Isso não existe. Você paga pelos seus pecados, eu pago pelos meus. Eu assumo as minhas falhas, as minhas faltas. Você tem que ser assim, ser humilde, não se esconder, ser um covarde, ficar se escondendo atrás de um advogado que a igreja, o cristão entende isso, um advogado que vai lhe defender da sua carne podre, que você não consegue vencê-la. Ele não fez isso. Nós somos salvos, nós somos libertos pela fé em Yeshua, porque acreditamos que ele saiu da morte para a vida. Ele foi ressurreto por aquele que prometeu a ele e tem prometido a mim e a você. Se cremos de verdade, se temos fé, se temos confiança de verdade nele, também vamos ressuscitar, vamos voltar ao estágio de varão perfeito, voltando ao plano da emanação, ou seja, o plano de Atzilut, o plano espiritual, o plano da luz. É isso que o texto está dizendo. Shimon Kefa está falando sobre isso. Aí, a ressurreição de Jesus Cristo, sim. A ressurreição de Yeshua, sim. Se você crê nela. Porque muitos morreram, muitos apareceram. Yeshua não foi o primeiro Yeshua que apareceu no mundo em Israel, em Jerusalém, que morreu. Que foi tido e havido como Mashiach, Messias. Quem creu nele? Ninguém. Agora esse permaneceu, verdadeiro. O testemunho dele mudou a história do mundo. Verdadeiro. Porque na época dele havia uma religião que era dominada pelo mundo todo, no romano principalmente, o mitraísmo, que a igreja se aproveitou dele. Que Mitra é um mito, é uma criação da igreja babilônica, que a igreja católica romana assumiu para criar em cima dele Jesus Cristo.
Leia o livro de Juan Arias, Jesus Cristo, esse grande desconhecido. Leia a história, vai estudar. Você vai ver isso. Leia o livro dos Hebreus, a história dos Hebreus, de Flávio José. Vai estudar. Agora precisa investir dinheiro nisso, precisa de tempo. Ter coragem de pegar um livro de mais de 2 mil páginas e começar a folhear para estudar, para ler. Pegar o Zohar, para estudar o Taná, a Torá, a Brit Hadashah, a Peshita, o Novo Testamento escrito em aramaico. Vai estudar. Invista nisso. Você vai aprender as coisas. Você vai mostrar ao Eterno que você está buscando. Está buscando. E se buscando, e em buscando, você o encontrará. Ele vai lhe mostrar coisas que ninguém que não busca vai ver, entender jamais. Simples assim. E aí você vê que no verso 13 a 15 ele fala: ratifique e diz a mim e a você o que devemos ser. Sede santo, porque está no Taná, porque eu sou santo. Sejam separados, sejam puros, perfeitos, como eu sou puro e perfeito. Você foi feito, em outras palavras, à minha imagem, para a minha semelhança. Você tem que dar testemunho, viver, praticar o que o meu servo amado, que viveu 100% da minha instrução, viveu. Siga os seus passos. Ande segundo os seus ensinamentos, que são meus. Porque as palavras dele, ele foi muito claro em dizer várias vezes, Yeshua, ou Jesus para você: o que eu falo não sou eu que falo. As minhas palavras não são minhas, são daquele que me enviou. O que eu faço não sou eu que faço, mas aquele que me enviou. Porque o Eterno confere poder a quem verdadeiramente o ama. O ama. Não vai nessa balela satânica, anátema, de dizer que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Como Deus pode amar o pecador se ele é o agente do pecado? Deixe de ser burro, ridículo. Vamos pensar. Vamos estudar e verificar que a lógica, matemática é lógica. Matemática não tem erro. A palavra de Deus é matemática pura. É física pura. Não tem como ser errado. Se está errado, porque você calculou errado, você fez a procura errada. Você não sabe o caminho para chegar à resposta correta. Não há erro no Eterno. Não há erro em Hashem. Nunca houve, jamais haverá. Sede santo, porque eu sou santo. Seja puro. Sem santidade, sem pureza de coração, ninguém verá a Hashem, verá a Deus. Quer ver ao Eterno? Quer que alguém veja o Eterno em você? Limpe o seu coração. Manifeste isso. Que ainda que as pessoas não falem, não demonstrem isso, elas sabem que você é uma pessoa santa, você é uma pessoa separada. Não porque você tem uma hora na cabeça de anjinho, não. Porque você é separado. Você anda em santidade, você anda fora dos costumes dos mundanos. Você está no mundo, mas não é mais um mundano, como você foi, como aqui que Eva falou. Você não se deixe levar pelos maus desejos, pela carnalidade que tínhamos antes de conhecer, de receber esse Rua HaKodesh, que é o Espírito do Eterno, pelo testemunho de Yeshua Ben Yosef, o verdadeiro. No próximo programa, nós vamos continuar com essa carta, trazendo a você um ensino tremendo, que tem feito muita diferença na vida das pessoas e levado as pessoas ainda mais para a escuridão, para as trevas, acreditando que estão em direção à luz. E, mais uma vez, terminando o programa Israel, vamos agradecer ao Eterno, como de sempre, porque isso é de bom alvitre, isso alegra o coração dele. Toda Rabá, Adonai, Elohim Melech Olam. Muito obrigado, Senhor Deus do Universo. Adonai, o Serradam, Haelion, El Shaddai, quer dizer, o Criador do homem, o Criador do céu e da terra, o Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. Toda Rabá, Senhor Yeshua, a Mashiach de Israel. Obrigado por Yeshua, o Mashiach dos filhos de Israel. Toda Rabá. E você assistiu o programa, mais uma vez, nós somos da Rabá. Muito obrigado pela sua presença conosco. E como de sempre, desejo a você uma shavuot, que você receba uma bênção, uma semana de bênção para você e sua família, e que também possa viver a Shalom de Adonai, a Shalom de Adonai, a paz que vem dele. E obviamente você que comigo fomos achados, estão perdidos. E hoje entendemos que Yeshua é realmente o caminho, porque tem um caminho.
que me leva à vida. E voltam para para isso, sabendo que não podemos deixar de lembrar e de guardar o Shabbat, que mais uma vez está chegando. Assim sendo, para você que nos assistiu, até logo, Yalla bye, tchau, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.